Vamos tirar o vídeo de hoje para falar um pouco sobre a Candida auris, um fungo mortal que nas últimas semanas fez sua primeira vítima em solo nacional. Como se já não bastasse a pandemia de Covid-19 que estamos passando, apareceu um novo concorrente que vem preocupando pessoas e deixando órgãos públicos em alerta. No dia 7 de dezembro de 2020, a Anvisa emitiu um alerta sobre o primeiro caso de infecção pelo fungo Candida auris. O caso ocorreu na Bahia e a vítima de 59 anos já estava internada na UTI por conta da Covid-19. O caso foi descoberto através de uma amostra colhida de um catéter utilizado pelo paciente. As suspeitas se confirmaram após 2 laboratórios brasileiros analisarem as amostras e confirmarem as suspeitas. Mas esse fungo não é tão novo quanto se parece. Muito pelo contrário, a primeira vez que se teve notícia de uma infecção por ele foi em 2009, quando infectou uma japonesa de 70 anos. Desde então surgiram diversos novos casos em mais de 30 países ao longo dos 6 continentes pelo mundo. Contudo, em uma busca mais detalhada, descobriu-se que a primeira cepa conhecida de Candida auris data de 1996, na Coreia do Sul, mas só entre 2012 e 2013 que o fungo chegou na América Latina, causando um surto na Venezuela, quando 18 pacientes internados em um hospital foram infectados. O fator que o deixa tão perigoso, sendo até mesmo fatal em muitos casos, é a sua resistência aos medicamentos usados no tratamento contra infecções fúngicas, além de poder sobreviver em superfícies por longos períodos de tempo, onde nem mesmo detergentes e desinfetantes comuns são capazes de eliminá-lo. Sendo um patógeno emergente por conta do aumento considerável de casos, a Candida auris é uma espécie de fungo do gênero Candida, e apesar do seu nome lembrar bastante do fungo candidíase, ele pode ser tão perigoso quanto. O seu nome deriva do latim, onde Candida significa branco ou brilhante. Esse fungo recebeu esse nome, pois quando cultivado em laboratório, se desenvolve como colônias grandes, redondas e esbranquiçadas. Já o nome auris significa ouvido. Isso mesmo. Apesar do nome, a Candida auris também pode afetar muitas outras regiões do corpo, além de poder causar infecções invasivas, incluindo até mesmo infecções na corrente sanguínea. Além do alto risco de morte, são necessários métodos laboratoriais especializados para identificar com precisão, onde técnicas convencionais podem levar a uma identificação inadequada, dificultando o tratamento e o controle. Para se ter uma ideia, em 2016 ocorreu um surto em Cartagena, na Colômbia, onde 5 amostras coletadas foram identificadas como 3 fungos diferentes, até utilizarem um método de diagnóstico mais avançado para finalmente detectar o fungo corretamente. O problema é que, segundo uma pesquisa feita em 2017 por Alessandro Comaru Pascoaloto e Diego Rodrigues Falsi, ambos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, apenas 9% dos 129 centros médicos de referência na América Latina e Caribe tiveram potencial mínimo para diagnosticar doenças invasivas causadas por fungos, conforme determinado pela Confederação Europeia de Micologia Médica. São necessários novos estudos para aprender mais sobre fatores de risco para a infecção por Candida auris, mas o que já se tem de conhecimento é que já foram encontrados pacientes de todas as idades, desde prematuros até idosos, infectados pelo fungo. Pessoas que recentemente passaram um tempo em asilo, já foram internados, têm algum catéter venoso central, tubos respiratórios, tubos alimentar e até mesmo já passaram por tratamento contra alguma infecção por fungos, com medicamentos e antibióticos, têm um risco maior de se infectar. O problema é que os dados para estudos ainda são bem limitados, porém sugerem que os fatores de riscos para infecções por Candida auris são semelhantes aos fatores de riscos para outros tipos de infecções por Candida. Esses fatores de riscos incluem cirurgias recentes, diabetes e antibiótico de uso fúngico.
O fungo pode se espalhar em ambientes hospitalares através do contato com superfícies ou equipamentos contaminados ou de pessoa para pessoa. Apesar do fungo ser transmissível, viagens rotineiras a países com casos documentados não aumentam as chances de infecção, dado que boa parte delas ocorrem principalmente em pacientes que já estão internados no hospital por outros motivos. Mas caso a pessoa esteja de viagem a um país em busca de algum tratamento médico, onde ele precisará ficar internado e lá exista casos documentados de infecções, seus riscos aumentam consideravelmente. Após o sequenciamento de genomas inteiros do fungo Candida auris, coletado em diversos países de diferentes continentes, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças estadunidense descobriu que, apesar de serem bastante semelhantes entre si, a Candida auris tem suas diferenças variando entre regiões. Essas diferenças sugerem que o fungo emergiu independentemente em várias regiões com pequenas diferenças de tempo. Mas muitos países ainda não foram capazes de identificá-lo por conta da necessidade de métodos laboratoriais especializados. Sendo assim, as infecções provavelmente já ocorreram em diversos outros países, porém ainda não foram nem sequer identificadas ou relatadas. É possível tratar a maioria das infecções por Candida auris com uma classe de drogas antifungicas chamada equinocandina. No entanto, algumas infecções têm sido resistentes a 3 classes principais de medicamento usado no tratamento de infecções fúngicas, tornando o tratamento bem mais difícil. Nesses casos, pode ser necessário múltiplas classes de medicamento antifúngicos em altas doses para conseguir tratar a infecção. Com base em informações de números bem limitados de pacientes, cerca de 30 a 60% das pessoas que foram infectadas pelo fungo morreram. No entanto, muitas dessas pessoas tinham outras doenças graves que também aumentavam o risco de morte. Como outras infecções por Cândida, as infecções por Candida auris são geralmente diagnosticadas através da hemocultura ou outros fluidos corporais. No entanto, a Candida auris é mais difícil de ser identificada a partir desses exames, pois ela pode ser facilmente confundida com outros tipos de leveduras, como a Candida rhamulani, outro fungo também pertencente à espécie Candida. Ela pode ser responsável por infecções na corrente sanguínea, infecções por feridas e infecções de ouvido. A presença do fungo já foi encontrada em amostras respiratórias e de urina, mas não está claro se causa infecções do pulmão ou na bexiga. Quanto a uma nova pandemia, não precisa se preocupar, pois o fungo em questão só passa a ser perigoso para as pessoas já internadas ou com doenças graves, se tornando mais um obstáculo entre tantos na área da saúde. Além do mais, a própria Anvisa já recomendou o reforço da vigilância laboratorial sobre o fungo em todos os serviços de saúde do país. Então galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todas as fontes usadas para escrever esse roteiro estarão fixadas no primeiro comentário aí embaixo, para caso você queira dar uma lida mais aprofundada sobre o assunto. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever em nosso canal, pois estamos voltando com tudo. Aí na descrição também estará o nosso Instagram, onde estaremos fazendo postagens diárias sobre a mesma temática do canal. Então fique à vontade para nos seguir lá também. E se você é mais antigo por aqui e estiver curioso para saber o motivo do meu sumiço, basta entrar na aba da comunidade. Lá eu deixarei um texto explicando o motivo de eu ter ficado parado por tanto tempo.